Queridos irmãos, que a graça e a paz do Eterno esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, sobre o teu ministério. Aqui é o pastor Emanuel e estamos aqui para mais um vídeo e conversarmos um pouco a respeito de quem é Jesus. No vídeo anterior, nós falamos do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1 e o 2. Quando João, dentro da centralidade do Evangelho, ele vai provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, porque ele é a palavra. Eu quero ler nesta ocasião um texto bíblico com vocês, ainda no Evangelho segundo João, capítulo 1, e eu leio os versículos de número 6, 7, o 8 e o 9. Versículo 6, o texto diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Portanto, nessa descrição, João, o evangelista, refere-se aqui a João Batista, dizendo que ele veio para testificar da luz. E quando nós observamos, João prova que Jesus é o Filho de Deus porque ele é a luz. E é interessante notarmos o fato de que quando João ele demonstra, ele descreve aqui Jesus como a luz, ele está validando, ele está autenticando a veracidade de muitos outros textos bíblicos. Como, por exemplo, quando João diz que ele é a luz, João está chamando a atenção dos seus leitores ao que está lá no capítulo 10 do livro do Êxodo, versículo 23. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Portanto, quando João o apresenta como a luz, João está dizendo, olha, ele é aquele que esteve nas habitações dos judeus quando eles estavam no Egito. E isso indica que nós que temos a luz do Senhor, pode haver trevas na casa da direita, como também na casa da esquerda. Mas na tua casa, necessariamente a luz está lá. Cristo Jesus é a luz e é Ele quem está lá. O mundo pode estar um caos, pode estar vivendo as trevas, mas a tua casa, necessariamente, na minha casa, nas nossas casas, precisa haver a luz. Quando João diz que ele é a luz, João está trabalhando também a ideia do capítulo 13 do livro do Êxodo. Olha só, capítulo 13 do livro do Êxodo, versículo 21, o texto vai nos informar que e o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Portanto, quando João diz que ele é a luz, João está trabalhando essa ideia, João está trabalhando esse fato, pois na caminhada de 40 anos, dos filhos de Israel na terra do Egito, ou da terra do Egito para a terra prometida, a Bíblia vai dizer que o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, uma coluna de nuvem. E é interessante porque essa coluna de nuvem tinha o propósito de guiar os filhos de Israel. Mas também tinha um outro propósito que era
dar sombra para eles, uma vez que eles estavam no deserto, e o deserto, naquela região, chega a 50 graus. Portanto, durante o dia, o Senhor ia com eles na nuvem. E a nuvem o guiava e também fazia sombra. Mas durante a noite, o Senhor estava na coluna de fogo para alumiar e para que eles continuassem marchando. Isso é interessante, porque durante a noite, de 50 graus, 45, 50 graus, cai para 4, 5 graus abaixo de zero. Portanto, o Senhor ia na coluna de fogo para que eles continuassem andando, mas também para o aquecer. E isso indica que é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem está no comando, é o Senhor quem nos aquece. Uma vez que o salmista diz que o sol não te molestará de dia. Por quê? Porque ele está na coluna de nuvem. Nem a lua vai te molestar durante a noite, porque ele está na coluna de fogo. O Senhor, ele é a luz. Quando João, ele diz que o Senhor, Jesus, é a luz, ele está nos levando a lembrar-nos do Salmo 27. O verso 1, o salmista vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Então percebam que a luz é o Senhor, e se Ele é a luz, Ele nos dá firmeza, Ele nos dá proteção, a ponto de Davi dizer: a quem temerei? Só que é interessante notarmos que para enxergarmos esta luz, precisamos deixar cumprir em nós o que está no Salmo de número 36 e o verso 9. O salmista diz: envia-me, ou melhor, em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Portanto, para ver esta luz, precisamos estar na luz, andarmos na luz. Glória seja dado o nome do Senhor. E assim sendo, nós vivenciaremos esta luz. O Salmo 43 e o verso de número 3, o salmista salienta, autentica esta verdade, dizendo: envia-me a tua luz e a tua verdade, para que me guie até o teu santo monte, até os teus tabernáculos. Portanto, é Ele, a sua luz, que vai guiando até chegar ao tabernáculo. O Salmo 119, o verso 105, o salmista fala dele, dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a mesma. Portanto, quando o salmista diz que ele é lâmpada para os pés e luz para o caminho, se referindo à palavra, nós já vimos no vídeo anterior que quem é a palavra é ele. Portanto, ele é a luz porque ele é a palavra. E com base nesse contexto, nesta declaração feita por João, nós podemos somar, autenticar o que o Isaías vai falar, o profeta. No capítulo 2, versículo 5, ele diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Que luz é que é essa? É o próprio Jesus Cristo, é o unigênito do Pai, é o Filho de Deus. Observando o texto bíblico de Miqueias, capítulo 7, versículo de número 8, Miqueias vai dizer: ó inimiga minha, não te glorie ao meu respeito, porque se houver caído, levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Malaquias, por sua vez, no capítulo 4, versículo 2, ele diz: para vós que temei o nome do Senhor, nascerá sobre vós o sol da justiça. Que sol é este? É Ele. Mateus faz uma descrição no capítulo 4, versículo 16, dizendo que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aqueles que moravam na região de sombra da morte, a luz raiou. Que luz é que é esta? Na verdade, o homem de Deus, Mateus, está se referindo a Cristo Jesus. João, o apóstolo, em outros textos, ele vai trabalhar a ideia de Cristo Jesus como a luz. Por exemplo, capítulo 3, versículo de número 19.
Ele diz no Evangelho segundo João que a condenação para o mundo é esta, é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esta autenticidade, feita por João no capítulo 3, versículo 19, fala da rejeição dos homens a Cristo Jesus, que é a luz do mundo. Mas eu e você já o temos aceitado. E uma vez que o aceitamos, nós podemos vivermos na luz, andarmos na luz, vivenciarmos a luz, estarmos na luz, porque nós o aceitamos como único e suficiente Salvador. O capítulo de número 8 de João, versículo 12, o texto diz: e falou-lhes outra vez Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. É interessante notarmos que ao passo que nós vamos andando nesta luz que é Jesus, nós vamos nos parecendo com Ele. Isso indica o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Quando os discípulos vão andando com Cristo Jesus, a priori, Cristo ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas agora, no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele olha para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Portanto, isso traz a conotação do fato que, quando nós vamos andando com Cristo, vamos caminhando com Ele, nós vamos nos parecendo com Ele. E uma vez que nos parecemos com Ele, a sua luz reflete em nós. Paulo, por sua vez, escrevendo Filipenses, capítulo 2, versículo 15, ele diz que assim resplandeça a vossa luz como um astro sobre a terra. O homem de Deus, Jeremias, no capítulo 22, versículo 29, ele disse que tipo de astro somos nós. Ele diz: terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Uma vez que nós fazemos uma soma teológica destes textos, nós podemos entender que nós somos astro, porém o astro que somos é terra. A terra não tem luz própria, pois depende da luz do sol. Eu e você, nós precisamos entender que se brilhamos, brilhamos porque o sol da justiça, que é Ele, Cristo Jesus, está focado em nós. Nós que somos terra, dependemos 100% da luz do sol para vivermos, para crescermos, para continuarmos dando frutos, porque só a luz do sol é quem pode trazer vida para a terra. Que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue abençoando os teus projetos. E não esqueça, Cristo Jesus, Ele é a luz. Que Deus abençoe a todos vocês e até um próximo